O relógio na areia. O tempo que não volta. O sol se punha no horizonte, tingindo o céu com tons dourados e alaranjados. A praia estava deserta, exceto por um homem de meia-idade que caminhava lentamente à beira do mar. Seus passos eram pesados, carregados de pensamentos que o atormentavam. Ele segurava um relógio de bolso antigo, um presente de seu falecido pai. O tempo, para ele, sempre fora um mistério, algo que ele acreditava poder controlar, mas que, no fundo, sempre o escapava pelos dedos. Seu nome era Henrique, um homem bem-sucedido aos olhos do mundo, dono de uma grande empresa, possuía carros luxuosos, uma mansão e todas as riquezas que o dinheiro poderia comprar. Mas naquela tarde, enquanto o vento frio da praia tocava seu rosto, ele se sentia vazio. Henrique abriu a mão e olhou para o relógio. O tempo não parava. Os ponteiros continuavam girando, indiferentes ao seu sofrimento. Ele suspirou e continuou andando, perdido em pensamentos. Sua mente o levava de volta a momentos que, agora, pareciam distantes. Lembrou-se de sua infância, dos dias simples em que brincava na rua, sem preocupações. Seu pai sempre dizia: "O tempo é como a areia, filho. Se você tentar segurá-lo com força, ele escapará entre seus dedos." Na época, ele não entendia o que isso significava. Achava que o tempo era infinito, que teria toda a vida para fazer o que quisesse. Mas o tempo passou. Na juventude, o Henrique tinha sonhos, planos, ambições. Queria ser rico, poderoso, bem-sucedido. Ele acreditava que o tempo poderia ser moldado à sua vontade. Pensava que poderia trabalhar incansavelmente agora e aproveitar depois. Sempre dizia a si mesmo: "Quando eu tiver dinheiro suficiente, eu descanso. Quando eu alcançar meus objetivos, eu aproveito a vida." E assim os anos se passaram. Ele perdeu festas de família para fechar negócios. Cancelou viagens para trabalhar em projetos importantes. Deixou de visitar seus pais porque estava ocupado demais. Deixou de brincar com seu filho pequeno porque sempre tinha uma reunião urgente. Ele sempre acreditou que teria tempo depois. Até que um dia, seu pai faleceu repentinamente. Henrique não estava lá. Estava em uma reunião importante. Quando recebeu a notícia, sentiu algo dentro dele se despedaçar. O homem que o ensinou sobre o tempo se foi e ele não teve tempo para se despedir. E o tempo continuou passando. Anos depois, seu filho cresceu. Tornou-se um jovem independente, mas distante. Henrique tentou se reaproximar, mas recebeu apenas silêncio. O menino que um dia esperava ansioso para brincar com o pai agora era um homem ocupado, sem tempo para ele. O ciclo havia se repetido. Henrique parou de andar. Olhou para o mar. Sua mente gritava uma verdade cruel. Ele tinha dinheiro, mas não tinha mais tempo. Foi quando ele teve uma ideia. Agachou-se e colocou o relógio de bolso sobre a areia. Com as mãos trêmulas, começou a cobrir o objeto com os grãos dourados. Viu como a areia rapidamente engoliu o relógio, como se o tempo estivesse sendo soterrado diante de seus olhos. Ele tentou pegar o relógio de volta, mas quanto mais cavava, mais fundo ele ia. A areia movia-se rapidamente, como se o tempo estivesse zombando dele. O tempo perdido nunca pode ser recuperado. Uma lágrima escorreu por seu rosto. Naquele momento, percebeu algo que sempre soube, mas nunca quis admitir. O tempo não espera. Ele simplesmente segue em frente, indiferente ao que fazemos. Henrique se levantou devagar. Sentiu o vento soprar, levando consigo os últimos raios de sol. Ele olhou para o horizonte e tomou uma decisão. Ainda lhe restava tempo. Talvez ele não pudesse mudar o passado, mas poderia mudar o presente. Poderia pegar o telefone, ligar para seu filho, visitá-lo sem motivo algum. Poderia marcar um jantar com sua mãe, reencontrar velhos amigos, rir sem pressa. Poderia, pela primeira vez, viver de verdade. Porque no final, quando o último grão de areia cair, não será o dinheiro que importará, mas sim os momentos vividos, as pessoas amadas, o tempo bem aproveitado. E você?
Como tem usado o tempo que lhe foi dado? O tempo é o bem mais precioso que temos, e cada segundo perdido nunca poderá ser recuperado. Não espere até ser tarde demais para perceber isso. Se essa história tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa dessa reflexão. Deixe seu comentário abaixo. Você tem aproveitado o tempo ao lado das pessoas que ama? Inscreva-se no canal e ative as notificações para mais histórias que vão transformar sua vida.